O que a ciência diz sobre o aumento definitivo do seu pênis? A cirurgia de faloplastia tem crescido muito a procura, curiosidade, não só na internet, mas também aqui no consultório. O que consiste na faloplastia? O que é essa cirurgia? Ela aumenta mesmo o pênis? É para sempre? É comprimento? É largura? Você vai entender tudo nesse vídeo. É importante que você fique até o final para você entender quem já passou por ela. Gosta? Está satisfeito? Cuidados pós-operatórios? Fica comigo até o final para você entender como que a gente pode aumentar o seu pênis definitivamente. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Você que quer marcar uma avaliação comigo, uma consulta, o link está na descrição e o QR Code está aqui na tela. Sempre houve um interesse masculino em relação ao aumento do pênis, seja comprimento, seja largura, seja espessura. E durante muitos anos não tinha muito o que fazer. Nos últimos anos tem crescido ainda mais e isso acaba fomentando a criação e surgimento de procedimentos para saciar, para preencher essa lacuna da sociedade. Quando a gente fala de procedimentos definitivos, isso surge é muito tentador, Pô, já que eu vou fazer algum procedimento no meu pênis, que todo mundo tem um pouco de insegurança, um pouco de medo, normal, O homem tem medo até de fazer muita insegurança de fazer transplante capilar, quanto mais mexer no pênis. Então, obviamente que é cercado por uma série de medos e inseguranças, normal, eu também teria. Então, se você vai fazer alguma coisa, pô, que seja definitiva, vamos fazer um negócio aí que dura para sempre, já que eu vou gastar esse dinheiro, que seja definitivo. E aí surgiu um conceito, uma cirurgia, um procedimento nos últimos anos chamado faloplastia, que na verdade é o conjunto de 3 outros procedimentos que existem há muitos anos. A faloplastia é o conjunto de 3 procedimentos. Primeiro deles, lipoaspiração de pubis. Ele vai lá na sua gordura pubiana e vai lipar, aspirar aquela gordura. Vai jogar fora aquela gordura? Não. Essa cirurgia de lipoaspiração de pubis já existia, Mas a lipoaspiração de pubis pura e simples, ele pega aquela gordura e joga fora. Só que na faloplastia ele vai pegar essa gordura e vai fazer um segundo procedimento, que é a lipoenxertia de pênis. Então ele vai injetar aquela gordura na mesma camada que a gente injeta o ácido hialurônico, que eu falo bastante aqui em outros vídeos. Então ele vai injetar numa camada do pênis, abaixo de uma camada muscular do pênis, para que ofereça um engrossamento do pênis, prometendo que seja algo mais definitivo, a lipoenxertia, ou mesmo que transitório, que dure mais tempo. E o terceiro procedimento, que é feito no momento em que você está lipando ali, você faz uma incisão no pubis, em cima da base do pênis, e você vai seccionar os ligamentos suspensórios do pênis. O que são esses ligamentos suspensórios? Básico, quando o paciente é magro, dá para ver. Se você puxar o pênis, você vai ver que tem um ligamento aqui do seu pênis para o pubis, que é aquele osso que está em cima do pênis. Então esse ligamento é o que faz o pênis, quando ereto, ficar numa posição axial, uma posição para cima. É esse ligamento que permite essa posição ficar dessa forma. Quando você faz a secção desses ligamentos, você libera parte do pênis que está atrás do pubis. Então ele dá uma aumentada, uma impressão de aumento. Então essa secção do ligamento de pênis também não é de agora, não é recente isso é muito antigo. É um dos primeiros procedimentos voltados para a estética peniana, para a estética masculina. Então faloplastia, fechamos aqui 3 procedimentos: lipoaspiração de pubis, lipoenxertia do pênis e secção dos ligamentos. É feito com anestesia geral, dura mais ou menos umas 2 horas. Pós-operatório, vai ficar inchado, pode ter hematoma, pode ter complicações simples como dor, inchaço e hematoma. Qual que é a expectativa que você pode oferecer para o paciente, Isso é o que diz os trabalhos científicos voltados para isso. A expectativa é de aumento de 1 a 3 centímetros no comprimento do pênis flácido, 1 a 3 centímetros no comprimento do pênis flácido, sem grandes mudanças do pênis em ereção, além do engrossamento do pênis também de 2 a 3 centímetros com a lipoenxertia. Essa é a expectativa que você pode oferecer ao paciente. Para o paciente atingir essa expectativa, é fundamental, se não fizer isso, pode dar problema, que ele faça uma fisioterapia no pós-operatório. Ele tem que fazer o uso do extensor peniano, não só a tração mecânica, o extensor tracionando o pênis, como até usar um peso também para manter o pênis tracionado para baixo. Então é fundamental, porque se você não faz isso, essa fisioterapia, esse cuidado no pós-operatório,
essa secção do ligamento que foi feito aqui, que teoricamente ganhou ali em comprimento, vai formar uma fibrose. Fibrose é o quê? Tecido cicatricial. Você cortou sua pele, vai formar uma fibrose ali. Então essa fibrose, dependendo da intensidade da sua cicatrização, da intensidade da fibrose que é criada nesse local, ele pode até retrair e causar uma redução, que a gente chama de redução paradoxal do pênis. Ou seja, você fez uma cirurgia para crescer o pênis e no final dos contos retraiu o seu pênis. Então é um cuidado fundamental, você tem que fazer. Se não fizer, você vai perder a cirurgia ou até gerar uma complicação de encurtamento. E aí depois, meu irmão, não tem como quebrar a fibrose, vai gerar mais fibrose, é um abraço. Então tem que cuidar, tem que fazer a tração, tem que fazer a fisioterapia peniana depois. A outra complicação, a outra insatisfação que pode ser gerada nessa cirurgia é a alteração do ângulo peniano. Então você vai ficar, quando o pênis ficar ereto, ele não vai ficar com essa posição axial que você está acostumado. Ele vai ficar um ereto para baixo, em ereção mesmo, porque a cirurgia não altera a sua ereção. Se era boa, vai continuar boa. Se era ruim, vai continuar ruim. A cirurgia não altera a ereção. Então ele vai ficar um pênis duro para baixo. Alguns pacientes podem relatar dificuldade de penetrar em determinadas posições que eles não tinham essa dificuldade antes. Tem que estabilizar o pênis para poder penetrar. E isso pode gerar insatisfação. E aí vem um calcanhar de Aquiles dessa cirurgia. Essas duas complicações são as complicações que mais temidas. E também, a primeira delas depende muito do cuidado do próprio paciente, que é a retração do pênis, a fibrose com retração, e a segunda é essa perda da angulação do pênis. Isso faz com que nos trabalhos científicos a taxa de satisfação dessa cirurgia seja considerada baixa. A maioria dos trabalhos relatou que 30 a 60% dos pacientes vão estar satisfeitos depois dessa cirurgia. Ou seja, de 40 a 70% das cirurgias, ou seja, varia muito, né, porque é muito pouco trabalho, nada muito grande, estarão insatisfeitos após a cirurgia. E o que as sociedades, né, aí fora, né, as sociedades com mais relevância falam, né, procedimento de faloplastia, né, mais especificamente dessa secção também dos ligamentos suspensórios do pênis. Então, a Sociedade Americana de Urologia, por exemplo, considera a cirurgia ineficaz e também com pouca evidência científica e não recomenda fazer. A Sociedade Europeia, né, em 2024, soltou uma opinião que considera a evidência científica acerca do procedimento limitada e deve ser indicada em casos muito selecionados por equipes muito experientes. Algo semelhante à recomendação da Sociedade de Medicina Sexual Norte-Americana, que publicou no Journal of Sexual Medicine em 2024, que também, né, a evidência é limitada e devem ser indicada em casos selecionados com expectativas muito bem alinhadas. É importante lembrar que em relação a engrossamento com lipoenxertia, com gordura, mais ou menos 25 a 30%, vai variar também em relação aos trabalhos. Alguns falam 15%, alguns falam 20%, mas alguns trabalhos chegam a 30%. 30% dos pacientes vão ter que reenxertar gordura depois de 6 meses, né? Lembrando que esse reenxertar a gordura não é feito no consultório. Você vai ter que voltar no centro cirúrgico para reenxertar a gordura. Daí um grande calcanhar de Aquiles também contra o engrossamento do pênis. Aí não é considerado um preenchedor ideal. 6 meses depois tem que voltar no centro cirúrgico para tirar a gordura de outro canto para injetar no pênis. Então também não é muito funcional nesse sentido. Resumo da ópera. A cirurgia ela é boa, pode ser boa sim, para casos muito selecionados, muito bem discutidos. Eu, honestamente, Matheus, acho que para aumento de comprimento do pênis, se você tem vergonha ou tem satisfação de aumento de comprimento do pênis, o melhor que se tem hoje ainda são os dispositivos de tração, né? O melhor que você começa a dosar risco e benefício. Isso é uma opinião pessoal minha. Os dispositivos de tração são menos invasivos, vão te oferecer esse aumento flácido também de 1 a 3 centímetros, exige muita disciplina, tempo de uso e tudo mais, mas você pode ter ganhos e menos invasivos, sem ter que ir para uma cirurgia. Já engrossamento do pênis, aí eu não tenho muita dúvida de que o melhor que a gente tem a oferecer é, de fato, o preenchimento com ácido hialurônico, que é feito em consultório, feito com anestesia local, muito pouca complicação, muito pouca reação em relação a ele, e obviamente ele é absorvível, ele é biocompatível e daí ele é muito seguro. E se você quer saber mais sobre valores do preenchimento com ácido hialurônico, eu fiz um vídeo especial para você, entra aqui nesse WhatsApp que eu deixei na descrição e só pede esse conteúdo para você entender melhor. Vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre formas naturais de você aumentar o pênis e até a próxima.